Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcos Antônio e vamos aí para a aula 2, né? Nessa aula 2 aí, nós vamos aí falar um pouco aí dos conceitos da web, vamos falar das 3 arquiteturas de aplicações à web, né? Nós vamos falar aí da arquitetura 1, que é o server-side, nós vamos falar da arquitetura 2, que é a Ajax, e a última arquitetura, que é a arquitetura 3, que é SPA. Então assim, nós vamos falar um pouco também dos conceitos de HTML, falar um pouco sobre DOM, JavaScript, CSS e dos frameworks Bootstrap, né? E aí entender como funciona a arquitetura SPA, que é a arquitetura Single Page Application, aplicações, né? SPA. Então é muito importante a gente entender essa videoaula para que na aula 3 nós possamos explicar o funcionamento de uma aplicação TMS Web Core. Então todo esse conceito da aula 1, a aula de hoje, a aula 2, vai munir vocês de conhecimento para que vocês possam entrar, né, no universo do TMS Web Core, porque ele faz aí toda a junção desse tudo que nós vamos mostrar os conceitos aqui, porque o TMS Web Core ele trabalha sobre a base de aplicações SPA, tá ok? Tá joia? Então, fica aí essa videoaula, ela é conceitual, mas muito importante para que a gente possa entender tudo lá na frente. Aí, meus contatos, né? Caso tenha algum interesse de alguma informações, está o meu e-mail, né? Minhas redes sociais e meu website, né? mantimol.net, onde você encontra várias informações aí do universo do desenvolvimento Delphi. Tá ok, pessoal? Vamos lá? Um grande abraço e boa aula para todos vocês aí. Tchau! Bom, conceito de web. Sei que todos vocês aí que estão participando do curso já ouviu falar, conhece, né? E tem todo entendimento de web. Mas nada importante, mas é importante que eu fale aqui para que a gente possa estar colocando os conceitos e nivelando todo mundo. Nessa unidade vamos ver aí a base teórica, né, de aplicações web, porque é importante, não vamos falar de web, vamos falar de aplicações web. O que é uma aplicação web? O que é web? Né? Eu rapidamente coloquei aqui, ó, no Google, vamos lá colocar aqui no Google, World Wide Web, e aí a gente consegue aí rapidamente na parte de imagens, observamos muitas imagens, né? Mas eu peguei essa imagem aqui, logo de início aí que ela aparece, que é uma imagem que representa muito o que eu estou falando de World Wide Web, beleza? Né? A gente está falando aí. Então a web é um conjunto de recursos que existem que podem ser acessíveis através de uma URL, né? Um endereço, e que todos eles podem ser obtidos através do protocolo HTTP. Bom, digamos aí que o protocolo HTTP seria aí a estrada, onde vários outros recursos vão estar navegando, ou seja, trilhando em cima. Bom, esses documentos, ou seja, essas coisas que são obtidas aí da web, podem ter vários formatos, né? Mas o principal é quem? É o HTML. Originalmente, a web é o que eu chamo de a tríade, né? URL, endereço HTTP, pegando HTML, beleza? Então, o HTML é uma parte importante da web de aplicações web. E vamos começar bem do básico e falar sobre HTML, beleza? Bom, eu vou falar aí um pouco aí, vou usar todos os nossos exemplos aí, utilizando o site que eu recomendo para vocês, que é o W3 Schools, né? Ele aí fala sobre teorias, né, e entre outras coisas, vários exemplos. Então, www é justamente a abreviação de World Wide Web, que é foi uma rede de alcance mundial, fazendo uma tradução aí, né? E W3, né, que é outra forma que o pessoal conhece aí de www. Então, o W3 School é um site, né, como eu falei, que eu recomendo para você, aluno ou profissional da área, pois ele tem muitas informações básicas na forma de referência. Então, é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho dele e nós vamos usar os nossos exemplos com ele. Ele tem pequenos tutoriais, mas na forma de referência. A gente vai utilizar bastante ele, como eu disse, e acredito que você utilizará depois para começar a pegar todos os detalhes de como se faz isso ou aquilo. Quando abrimos o site, ele traz na página inicial, que é a primeira, e tem outras coisas que nós veremos depois, beleza? Lembrando que HTML é o principal recurso da web, né? Então, no HTML Introduction, então deixa eu
entrar aqui nesse site, né? A gente vai falar um pouquinho aqui agora dele. Então tá aqui, né, o W3 Schools. Quando a gente fala de introdução, a gente está entrando direto, né, no HTML, beleza? Então, deixa eu só pegar. Então, pessoal, deixa eu entrar aqui, né? Então, no Introduction, a gente vai aqui no Introduction, Learner, Introduction, a gente vai estar aqui no HTML, né? Então, o que é HTML? Né? A abreviatura de HTML é Hypertext Markup Language, ou linguagem para marcação de texto, né? Bom, estou fazendo isso para que possamos, né, novamente ver todo o conceito. Você com certeza já viu ou já ouviu falar de HTML, provavelmente sabe o que é HTML em teoria, em termos práticos, né? E é isso que eu vou, né? É isso que, ou seja, um formato de texto, onde esse formato de texto permite marcar parte da sua representação, né? Então, basicamente é isso aí, né? Então a gente tem o HTML aí, né? Como esse exemplo aí, ó, vamos pegar esse Simple HTML Document, né? Se a gente perceber aí nesse documento, a formatação de algo muito importante que é as tags. A gente percebe na tag, cada tag dessa daqui, ó, a gente tem uma tag HTML que abre, uma tag HTML que fecha, tem uma tag read, uma tag que fecha, né? Então aqui nós falamos do cabeçalho, uma title e uma que fecha, body, né, que é o corpo do, e temos as outras tags, como por exemplo aí H1, né, que aí nós estamos falando aí de colocar o texto com um destaque, né, P para ter o parágrafo e assim sucessivamente. Então assim, isso é importante. Então o documento HTML é baseado em tag, né, e aí a gente vai começando a entender o porquê. Lembra lá no nossa unidade anterior, na nossa unidade passada, o Web Broker, que a gente tinha que desenhar, né, fazer todo HTML, era exatamente isso aí, ó, né? Então, se você pensar a perceber que, opa, então tem um HTML que quem vai ler é o browser, né? Mas quem devolve é o servidor. Então, isso que é importante ficar claro, que é onde que surgiu a primeira tipo, né, de aplicações web, que a gente vai falar daqui a pouquinho deles. Mas é importante entender o conceito aí de HTML. Lembrando que HTML ela é mostrada pelo browser, tá bom? Então, pessoal, lá nos primórdios, lá na rede mundial, né, de computadores, consistia disso aí. A web onde você tinha um monte de sites, ou seja, páginas lá, onde o browser buscava o HTML e mostrava o conteúdo dele em tela. Ponto. Foi o que mostrei para vocês nesse exemplo aqui. Então, nós tínhamos lá nos primórdios lá um monte de HTML no servidor, baseado em www.minhaloja.com.br, pegava aquele arquivo lá e trazia para a tela, mostrava ali. Claro que você tem aí um HTML, né, conforme mostra, que eu mostrei aqui tô aqui na tela aqui, uma introdução básica, que provavelmente conhecida por vocês. Observe que no W3School tem toda a referência de HTML. Olha aqui, ó, tem toda a referência de HTML. Muito importante, olha. Muito bacana esse site, olha lá, forms, gráficos, né? Media, API, exemplos aqui, ó, e assim vai, ó, tem um monte. Muito bom esse site, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, Marcos, a web, quando a gente fala de aplicação web, é isso? É isso. Nada mais é, aplicação web é isso. É você processar, pegou o endereço e devolveu para você. E você e mostra aí com o seu conteúdo HTML formatado no browser, né? Então nós temos um código aqui, ó, né, num texto. E quando eu clico aqui, ele vai ser mostrado aqui em tela. Olha lá, ó. Então, se eu mudar aqui, ó, vou mudar aqui a first read, vou pegar por exemplo aqui, ó, vim aqui colocar aqui, ó, B, né, uma tag aqui que vai colocar negrito, né? Então importante que então eu tenho aqui uma outra tag
Vou fechar ela aqui. Rodar aqui, você vê que ela vai colocar o meu texto ali em negrito. Opa, nesse aqui não. Eu coloquei o lugar errado. Desculpa. Né? Então, é aqui embaixo que eu queria colocar no parágrafo. Desculpa. Então aqui, ó, vou colocar um B, né? E vou fechar ele aqui. Repara que ele ficou em negrito aqui, ok? Então é isso. Isso é web, aplicação web, ok? Tá bom? Então eu tenho um texto HTML através de tag formatado, onde o browser vai exibir. O que é aplicação web? Isso que eu mostrei para vocês aqui poderia ser dito de uma aplicação web. Mas mais para frente mostrarei estrutura de aplicação web. Beleza? Ok, pessoal? Então tá. Vamos começar a falar então um pouquinho aí da primeira arquitetura. Arquitetura 1, que a gente chama de server-side, né? HTML. Né? Bom, no assunto anterior nós falamos da web e agora a gente vai começar a falar um pouquinho da arquitetura de aplicações web. A aplicação web é um programa, beleza? No Google, né, eu encontrei dois sites aqui, eu estou aqui para vocês aqui, esse site muito interessante e esse aqui, que fala exatamente das arquiteturas de aplicações web, ok? Vamos começar aqui primeiro com esse daqui. O primeiro eu achei muito legal, né? Que, ó, o endereço está aqui, né? Beleza? Web Application Components, tá? Olha só a arquitetura de uma aplicação web. Se a gente perceber aqui, deixa eu ver, aqui, ó. A primeira tipo de aplicação, que ele dá um nome aqui, ó, de Legacy HTML Web App, ou seja, é o que nós chamamos aí de aplicação HTML legada, né? Então, a gente está falando aí de aplicações, tá bom? Aplicações web, que nós vamos dividir ela em três tipos de aplicações web. A primeira delas aqui, nós chamamos de aplicação HTML legada, é o que eu mostrei para vocês lá, né? Que a gente tinha lá um cliente que vinha aqui via HTML, eu tinha um browser lá que respondia, tinha um monte de página no servidor estática, tinha baseado no endereço, respondia, devolvia, né? Vamos analisar esse tipo de aplicação. Aqui ela fala até muito bem nesse outro site aqui, que eu achei bem, três tipos de aplicações e arquitetura de aplicações web. E aqui, ó, exatamente o que eu falei para vocês, ó. Olha aí, ó. O server-side HTML, beleza? Então tem aqui o servidor e o cliente pediu, devolveu. Bom, vamos analisar esse tipo de aplicação aí para a gente entender como o negócio funciona. Beleza? Então, tipo 1. Server-side HTML Web Application, ou seja, solicitação da página, né, na qual é enviada para o servidor e o servidor retorna HTML para ser mostrado no browser. Então eu tenho aqui www.minhaloja.com.br, solicitei, o servidor encontrou lá o endereço, a página estática, devolveu para o browser e mostrou na tela. Certo? Ponto. Lembra no exemplo anterior que eu mostrei para você lá no W3 School? Né, que a gente fez até o negrito lá, é exatamente aquilo. Você mandou, você solicitou através de um endereço na URL, chegou até no servidor, o servidor tem várias páginas estáticas, estou falando aí do tipo 1, tá? Várias páginas estáticas, respondeu o HTML, mostrou no browser. Essa é a base do tipo de aplicação web tipo 1, pessoal. No início, as páginas web eram estáticas, na qual eram criado HTML na mão. Você usava ali um front page, ou um Dreamweaver, ou Go Live para fazer aquelas páginas e deixar elas de forma estática no servidor. Ok? E o endereço, com base no endereço, acessada via browser. Daí começaram a pensar, o pessoal começou a pensar o seguinte, ó, se o servidor que está mandando o arquivo, será que eu posso fazer uma aplicação web que o servidor não pega um HTML estático, mas ao invés disso, o servidor cria HTML dinamicamente, dependendo do que eu definir como exemplo, como por exemplo, pegar de um banco de dados? Ué, o pessoal pensou assim, né? Se eu pego uma página, está dentro do servidor, o cara digitou, ele devolve, e se eu pedir para o servidor gerar essa página dinamicamente e responder da mesma forma para o browser? Começaram a pensar, né? E aí, pessoal, que a gente fala um pouquinho, né?
quais os recursos que tínhamos na época? Lembra na unidade 1, nós falamos do Web Broker, nós tínhamos lá o Pet Info, ou seja, www.com/cadastro, /delete, consulta, /nota fiscal, ou seja, com base no PET, ou seja, com base no caminho, é que eu determinava qual ação que minha aplicação web realizava no servidor. Beleza? Bom, tínhamos aí um exemplo aí que era o link através do HTML, onde que a gente inseria parâmetro na URL, como eu mostrei para o GET ou para o POST, através da URL, não foi? E aí você pega um exemplo, você tinha lá, por exemplo, um servidor, você compra entra no site, você está no site ali, sei lá, um site de web commerce, você está listando todos os produtos, aí você para o mouse em cima dele, ele tem lá um código, um ID, onde você clica e você vê os detalhes do produto. Uma consulta era gerada no banco de dados via HTML, nós fizemos isso na unidade 1 no Web Broker, ok? O pessoal começou a falar assim, dá para fazer, né? Começaram a pensar de uma forma diferente, né? Bom, existiam algumas coisas que ajudavam isso lá na época da gente fazer, que tá aqui, ó, até mostrei aqui para vocês, ó, era esse cara aqui, ó, Forms, aqui, ó, Forms, né? Forms ajudou muito a gente a fazer isso, porque no Forms ele tinha um cara aqui, né? Cadê? Vou te mostrar aqui, ó, chamado Action. Olha aqui, ó, Action, né? A minha ação, tá bom? Então o Form tinha ali no HTML minha ação, né? Uma especificação você poderia criar ali, no caso o campus, eu tenho um campus aqui, ó, e aí com base nisso no meu Action aqui, tá chamando PHP, eu definia, ou seja, pegava aquelas informações e carregava no banco de dados, jogava essa informação para algum outro local, né? Passando os valores aí, e o pessoal começou a entender, falou, o negócio está começando a ficar bom. Lembra que na aula passada nós fizemos isso usando o método GET, pegando lá baseado na URL. Por exemplo, vamos clicar aqui, ó. Vamos dar um run aqui, ó. Olha lá, vamos dar um submit. Olha lá, pegou, ó. Pegou minha variável, está aqui, né? Pegou. Minha outra variável está aqui, que é lname, pegou DOI. Então, minha variável fname recebeu John. O i comercial separa uma variável fname da variável lname, recebe DOI. Então, começou-se a ter dinamismo, né? Mas era muito ainda restrito. Bom, pessoal, essas eram as primeiras aplicações que a gente tinha na web lá, do web tipo 1, e que existem até hoje, né? Marcos, mas qual que é o problema desse tipo de aplicação HTML? Primeiro, ela é complicada de se fazer, pois o servidor precisa gerar HTML a cada nova requisição. Ou seja, a cada nova requisição, precisava o servidor gerar e processar tudo novamente. Imagine você ter funções de salvar cliente, pesquisar cliente, etc. E tudo isso em uma chamada no servidor, onde essa chamada no servidor tem que responder um HTML inteirinho. Nós estamos falando de performance. Antigamente não tínhamos banda tão alta, né, tão grande como a gente tem hoje. Então, é complexo e difícil de programar um novo HTML, e um novo HTML é enviado a todo momento. Mostrei para vocês na unidade passada. Essas eram a base que fazia, na época, o PHP e o ASP antigo, Active 7 Page da Microsoft, né? Tinha o Perl também, né? Então, as aplicações web começaram a evoluir a partir disso. O pessoal começou assim, é bom a gente entender os conceitos. Então, esse tipo de aplicação, arquitetura 1, a gente chama Server-Side HTML, começou-se a pensar em melhorar. E aí, a arquitetura 2, que chegou em cena. Qual foi a arquitetura tipo 2, Marcos? O Ajax, ou Ajax, né? Não sei se vocês viram falar naquela época, em 2000, o pessoal falando de Web 2.0, né? Então, assim, o que é o Ajax, né? Então, nós lembrando e recapitulando, no conteúdo anterior foi mostrado o primeiro tipo de arquitetura, o tipo 1, onde o servidor gera todo o HTML. Beleza, então, você vai clicando e os links sendo mostrados pelo browser, o servidor retornando HTML, e assim a aplicação ganhava vida. Agora nós vamos falar do tipo de aplicação tipo 2, né? Que a gente fala do Ajax, né? Do Ajax, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, Ajax. Bom, o segundo tipo de arquitetura, que a gente chama de Ajax, né? Arquitetura web, começou e surgiu na evolução do tipo 1. Né? Por isso que é bom, importante sempre entender.
que é a aplicação web utilizando o conceito Ajax ou Ajax. Mas antes, assim, pessoal, eu quero que vocês se segurem um pouco aí, é o seguinte, que eu vou explicar o conceito de Ajax. Mas antes eu vou dizer como foi evoluindo o browser para chegar lá, tá? Porque antes de eu falar da Ajax, a gente tem que falar como é que eu evolui o browser, né? Então, só fazer um parênteses aqui. Nós temos HTML, correto? Beleza. Depois de um tempo, o pessoal da Netscape, o pessoal da Netscape, quem lembra do Netscape? Lembra? Do primeiro navegador, né? Que era o browser, né? Na época aí, resolveu implementar uma linguagem chamada JavaScript, né? Por que o pessoal fez essa linguagem? Daqui a pouco nós vamos entrar no JavaScript também. Qual que era a finalidade dessa linguagem? O objetivo do JavaScript era permitir mais flexibilidade na hora de programar a sua página, porque HTML sozinho já não estava dando conta, pois desenvolver uma página somente HTML estava ficando muito limitado e estático. Então veio o JavaScript que adicionou a linguagem de programar a página. Né? Então aí eu estou abrindo aqui no W3 Schools para vocês o terceiro tópico, que é o JavaScript. Deixa eu ver aqui, ó. Até aqui, ó, JavaScript, daqui a pouco. Né? Eu até chamo isso aqui, ó, HTML, CSS e JavaScript como a tríade, né? Da web. É uma linguagem de programação, ponto. Não vou entrar no mérito aqui da sintaxe da linguagem ou como programar de forma avançada nessa linguagem, até porque não é o nosso foco, como eu já disse lá no início do curso. Porque esse é um dos objetivos que eu vou explicar na próxima aula do TMS Web Core com o Delphi, tá bom? Bom, mas eu costumo dizer que para aprender JavaScript, HTML, CSS é importante. A ideia é bem isso aqui. Vou passar a ter possibilidade, através de uma linguagem de programação, manipular o meu HTML. Então, o HTML passou a ficar dinâmico. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. Introduction aqui, ó. Vamos aqui no Introduction. Olha esse JavaScript pode aqui, ó. Olha aqui, ó. JavaScript can change HTML content. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui para nós aqui, ó? Eu posso, através aqui, alterar conteúdo do meu HTML. Como? Olha só. Veja esse exemplo aqui, ó. Veja como é que passou aqui, ó. Documents.getElementById, ou seja, meu documento, meu HTML. Aí eu estou usando a função getElementById, ou seja, localiza para mim a palavra que tem demo e altera para mim in HTML. Altera todo mundo para hello JavaScript. Vamos entrar aqui para vocês entenderem melhor. Olha lá. Né? Então aqui eu tenho aqui meu HTML. Né? E aí eu tenho aqui outro carinha aqui, ó, ID é igual a demo, beleza, JavaScript, bacana, tá aí. Só que aí eu tenho a função, olha aqui, ó, button, type, button, olha que legal, onClick, há um evento aqui, onClick, recebe quem? Document, né, meu documento, ponto, getElementById, demo, troca para mim, ao clicar aqui, puf, vamos fazer, olha lá, que vai mudar isso aqui, ó, para hello JavaScript, olha lá. Bem legal. Olha só, se eu vier aqui mudar para documento 1, deixa eu rodar aqui para a gente voltar, olha lá. Se eu vier aqui e mudo para documento 1, o negócio já não consegue fazer alteração. Por quê? Porque não vai mudar lá, olha lá, ó. Não encontrou. Porque aqui eu estou falando, ó, localiza para mim esse cara e muda todo mundo. Mas se eu colocar um aqui, ó, e mandar rodar, ele vai alterar. Entendeu? Então, assim, começou a dar dinamismo para o meu negócio. Beleza? Ok? Então, essa era a ideia do objetivo do JavaScript, ok? Tá? Então, o JavaScript permite que você vá alterando a página. Então, eu posso criar áreas e colocar tabela em determinada parte da minha página através do JavaScript. O pessoal falou, começou a ganhar poder. Né? E aí, se você, por exemplo, ó, cria uma função, por exemplo, você cria lá uma função HTML, function, né? E chama getElement, e lá dentro do seu clique você chama, por exemplo, o seu método, myFunction, por exemplo. Pronto. Então você começa a ter vida, começa a criar todo o trabalho aí do lado do HTML. Tá, pessoal? Então, com JavaScript começa a ter poder no HTML. Beleza? Começa a injetar. Bom, lembrando que aqui, ó, eu tenho duas formas, né, de chamar meu JavaScript, né? Olha que legal, que legal.
Você acende. Então tem duas formas de a gente chamar, né, o meu JavaScript. Quer ver? Deixa eu abrir um JavaScript aqui. Acho que aqui, por exemplo, não. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. Olha aqui, ó. Veja bem, eu posso fazer primeiro o seguinte. Eu posso colocar a tag, né, JavaScript, dentro do meu HTML. Posso fazer assim. Posso fazer também de forma externa, ou seja, eu tenho um arquivo que chama ele de forma externa. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo bem bacana, ó, pessoal. Olha que legal, ó. Olha aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um HTML e tem uma função. Tem aqui, ó. Estou chamando aqui, ó, script. Fecha script. Dentro que eu criei uma função chamada myFunction, onde eu faço o quê? Document, pega, tiver igual in e troca para mim. E aqui, ó, eu faço o seguinte, ó. Faço a chamada onClickMyFunction. Mas sabendo que eu poderia ter esse cara aqui, ó, fora daqui do meu HTML, ou seja, no código externo, .cs, entendeu? Ok? Aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, ela mudou para parágrafo change, tá? Eu posso também ter ele de forma externa do meu HTML. É o caso, né? Aqui, ó. Ok? Não, não é esse caso aqui não, que aqui ainda estou chamando ele, peraí. Aqui, ó. Externo JavaScript, ó. Aqui já está, aqui, ó, tem uma função chamada myscript.js, ou seja, está lá dentro do meu site, onde vai ter meu HTML, separado, né? Que é o melhor, fazer sempre desacoplar é melhor. E lá dentro do meu HTML, aqui, ó, eu faço aqui, ó, a chamada, ó, script/css, chama para mim myscript.js, aqui, ó. Ele vai funcionar igualzinho aquele exemplo passado, olha lá, ó. Lembrando que esse arquivo aqui está externo, beleza? Não está mais dentro do meu HTML. Então, pessoal, eu tenho várias formas de trabalhar aí com JavaScript, beleza? Então, como isso extrapola para uma aplicação web? Vamos ver esse tal de Ajax. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Ajax aqui. Mas lembrando que o Ajax vai usar JavaScript, beleza? Vamos falar do Ajax. Vamos lá. O Ajax, né, é um acrônimo para Asynchronous JavaScript and XML, ou seja, XML assíncrono JavaScript, beleza? Fazendo uma tradução aí. Foi criado por Jesse James Garrett, acho que é assim mesmo, acho que o nome dele era isso mesmo, tá? A diferença, o adicional aqui, é que eu vou usar JavaScript para buscar no servidor, olha, vou usar JavaScript, que acabamos de falar, pedaço do meu HTML, por exemplo, beleza? Ou seja, eu não vou carregar minha página inteira, eu vou carregar parte do meu código. Isso aí para quê? Para, por exemplo, eu tenho lá uma página que eu quero listar só uma parte dela, uma listagem de clientes, por exemplo, de notas fiscais. Tá? Então, além do JavaScript, o Ajax, né, usa JavaScript para requisição HTTP ao servidor. Basicamente é isso, tá, pessoal? Vamos falar aqui um pouquinho, vamos dar um exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui um pouquinho do Ajax aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ok? Basicamente é isso aqui. Vamos pegar, ver se a gente acha algum exemplo aqui. Sai da tela ali. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos tentar mostrar para vocês aqui para me alterar um conteúdo. Só lembrando, pessoal, que o Ajax usa o protocolo XML HTTP Request. É o mais baixo nível que a gente pode falar de HTTP, tá? Para pegar informações aí, tá bom? Então, vamos lá, mostrar a diferença para vocês aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo para a gente entender melhor. O que eu estou querendo dizer aqui, ó? Aqui eu estou usando Ajax, hein? Bom, eu tenho aqui um button chamando uma função chamada loadDoc, beleza? Tá? Que ela vai alterar meu conteúdo. Aqui eu tenho minha função, olha, ó, script,
function load doctor, e aí vem meu Ajax, beleza? Ó, passando aqui, ó, minha variável, recebendo aqui o XML HTTP request, ou seja, o mais baixo nível aqui que eu posso fazer para fazer uma requisição, né? Aqui é Ajax, hein? E aí eu estou falando, ó, se este usa a função readState, this, ou seja, this eu estou falando do próprio objeto, document get element by ID, onde você localizar demo, troca para mim por quem? A diferença está aqui, ó. Response test, ó, pega todo mundo, podia ter uma tabela, um loop numa tabela do banco de dados, ele ia pegar aquilo tudo lá e nessa área aqui, por exemplo, ia substituir. Como, Marcos? Aqui no caso, aqui eu estou usando aqui, ó, um OP, estou pegando via get, um arquivo chamado .txt, fecha meu script aqui. Olha que legal, olha lá, vou clicar aqui, ó, alterou. Viram? Então, assim, é para vocês entenderem assim, como que o negócio funciona, né? Então, é importante a gente começar a ter entendimento disso aí. Então, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Um database aqui para a gente poder ver melhor, um exemplo. Vamos pegar esse database para vocês entenderem melhor. O que eu quero fazer aqui, ó? Esse é um exemplo clássico. Eu quero, por exemplo, que na hora que eu selecionar o país aqui, né? Ele vai listar para mim aqui dentro, nessa área que eu quero. Ó, aqui eu tenho um fixo, um form, beleza? Então, olha só, olha lá. Ó. Olha que legal, ó. Ó, começou a dar dinamismo para o negócio. Marcos, como é que eu faço isso? Tá aqui, ó. Minha função showCustom, passando o parâmetro str, usando aqui o getMet, onde que eu vou localizar texto.hint, beleza? Onde está esse texto.hint? Está aqui, ó. Lembra aqui, ó, onde que ele vai substituir? Ele vai substituir aqui, ó, custom vai estar listado aqui, ó. Vou pegar essa parte, pedaço do meu código, vou listar aqui, ó. Usando o método lá que vocês viram lá atrás, naquele exemplo anterior, pegando todo esse conteúdo aqui pelo response.test e substituindo. E trazendo, dando retorno para ele. E aqui eu estou pegando uma página, ó, getCustom.php, passando como parâmetro a minha variável Q, recebendo mais str. Beleza? E aí o negócio toma, aí, ó, muito rápido. Isso aí é Ajax. Beleza, pessoal? Ok? Então, é importante, né, que esse aí surgiu, esse Ajax em 2004, meados de 2004, 2005, até então as aplicações eram baseadas através de link e o Ajax deu um dinamismo muito grande, beleza? Bom, agora nós partimos aí para a arquitetura que a gente está querendo falar um pouquinho, que é a arquitetura 3. Falamos da arquitetura 1, estática, depois falamos da arquitetura 2, que era um Ajax, ele tem a introdução do JavaScript, e agora nós entramos na arquitetura 3, conhecida basicamente por SPA, Single Page Application. Vamos lá, né? O que é, Marcos? Por que essa aplicação, ou seja, Single Page Application, ou seja, a aplicação de uma única página? Lembrando do exemplo anterior utilizando Ajax, na qual escolhemos um cliente naquela tabelinha do último exemplo, e aí ele muda, e aí a gente vai manipulando pedaços da página. Até aí tudo bem, igual nós fizemos lá, e eu estou fazendo aqui para vocês aqui, ó, pedaço da página está sendo carregado. Até aí tudo bem. Mas se eu quiser ir para uma página, como por exemplo, para cadastrar um novo cliente, uma página muito diferente, como um relatório ou outra listagem de notas fiscais, quero que fique intuitivo para vocês que eu vou mudar de página. Existe ali um HTML para cadastro de entrada de nota fiscal, por exemplo, onde essa entrada de nota fiscal faz várias requisições ao servidor. Se mudava o HTML, aqui e ali fazia algumas validações. Bom, mas aí o sujeito quisesse, a partir de uma listagem de cliente, ele ir para outro HTML. Porque aqui eu estou no mesmo HTML. Está fazendo parte do código, mas está indo. Ó. Mas estou dentro do HTML. E se eu mudar, clicar no botão aqui para outra página? Né? Aí o negócio começa a ficar diferente, porque aí nós vamos conhecer o que a gente chama de DOM, para entender os conceitos. O que é o HTML DOM? Antes de eu entrar em SPA, eu quero explicar para vocês o que é o HTML DOM, que nós chamamos de Document Object Model, ou simplesmente
a oficialização da estrutura dos elementos HTML. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos falar um pouquinho aqui. Deve estar aqui, ó. Doom. Acho que ele deve estar aqui, ó. More. Cadê? HTML. Vamos falar um pouquinho ali de Doom, né? Então vamos falar um pouquinho. Opa, tava aqui. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Aqui, ó, JavaScript. Agora achei aqui, ó, JavaScript. Object. Function. Aqui, ó, HTML Doom. Né? Vamos falar um pouquinho aí, que a gente fala e chama e conhecendo como HTML Doom. Beleza? Mas, Marcos, por que o HTML? Como eu expliquei, né? É a oficialização da estrutura do HTML, né? Como vocês podem ver aí, ó, eu tenho aqui um document, um root, um element. Então, ou seja, o que isso pode trazer de benefício? Só lembrando, isso é só arquitetura. Lembrando que podemos, via JavaScript, só vamos lá, recapitulando, hein, pessoal? Manipular os elementos HTML. Beleza. Como você pode observar aí na imagem, nessa figura aí, ó, abaixo, né? A estrutura de objetos que representa um documento HTML. Então, o meu documento HTML, lembrando, ó, Document Object Model, ou DOM. Tá? O HTML começou a ter um corpo, começou a pegar corpo. Veja que você tem um objeto chamado Document, um root, né? E assim por diante. Uma série de elementos que formam o meu HTML hoje. Então, eu posso, via JavaScript, acessar tudo isso aqui, como já mostrei para vocês anteriormente. Por exemplo, quando eu quero, por exemplo, pegar um conteúdo lá, eu uso quem? Document.getElementById. Por exemplo, nós usamos ali o demo, né? Lembra? Demo, mudando lá o Hello World, beleza? Tá? Então, então agora entrando um pouquinho no Doom aqui, ó. Exatamente, é isso aí, ó. Dá uma olhadinha aqui. Vou pegar um elemento aqui. Vou pegar um exemplo aqui melhor. Aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Né? Então, se eu quiser pegar, por exemplo, todos os parágrafos, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, acho que aqui tem. Quero pegar todos os parágrafos P1. Eu altero aqui, ó. Quero pegar todos os H1, olha lá para vocês verem. E aí vai, ó, baseado nos meus elementos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo melhor. Aqui, ó. Pega para mim tudo que tiver a palavra intro, né? Pega para mim todos os elementos que, né, P de parágrafo. Então, ou seja, o Doom, né, ele tem esses exemplos e você é muito complexo eu ficar fazendo isso, pessoal. Vamos ser bem sinceros. Programar HTML baseado nisso é muito complexo, mas eu tenho todo o poder, mas também automaticamente tem uma complexidade, né? Você fazer uma aplicação grande utilizando essas técnicas de baixo nível, vamos dizer aqui, fica complexo o negócio. Por isso que começaram a surgir alguns frameworks para facilitar tudo isso, né? Ficar programando baixo nível com Doom era meio complexo, olha aí, ó. Não dava, né? Aqui, por exemplo, ó, pegar todos os seletores, olha, via CSS, então o negócio começou. Então começaram a surgir os frameworks, né? Para facilitar tudo isso aí. Se você, por exemplo, desejar a programar, você até pode. Mas aí o pessoal falou assim, ó, tá legal, tem todo o controle do HTML, agora tem uma estrutura chamada Doom, que tem toda a estrutura de objeto e tal, posso acessar, manipular via JavaScript. Mas espera aí, que tá complicado.
Não adianta eu ter um negócio tão bacana, mas ser complexo. Começaram então a surgir os frameworks para facilitar em cima desse Doom como eu fazia essas mudanças. Daí você já ouviu falar um framework muito utilizado para ajudar isso daí no Doom, chamado jQuery. Né? O que é jQuery, Marcos? Ele tem outras coisas, que não vou falar aqui, mas basicamente é um framework para facilitar a manipulação de HTML através de JavaScript. Ponto. Por quê? Porque usar o Doom, como eu disse, é complexo e baixo nível demais. Então, se você quiser utilizar o jQuery na sua página, o projeto, você vai simplesmente inserir o código lá, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, para utilizar as funções e recursos desse framework. Né? Quais, por exemplo, Marcos? Se eu vim aqui, por exemplo, ó, vamos pegar um deles aqui, ó, jQuery. Que código que eu tenho que colocar? E aí, o TMS Webcore usa muito jQuery, tá? É importante. Vamos lá. Como é que eu posso usar ou trabalhar com jQuery, Marcos? Então, aqui, ó. Né? Olha aí, ó, jQuery, né? HTML, CSS e JavaScript. Assim, ó. Get start. Aqui, ó. Eu faço isso. Lá no meu head, do meu HTML, eu faço isso. Script, CS, jQuery, ponto. Acabou. A partir daí, eu tenho várias funções e acessos, né? Então, ou seja, com ele com ele fazer exemplo, entre outras coisas, de um jeito muito mais fácil de fazer e ficar, em vez de eu ficar usando aquele Doom lá na mão, como eu mostrei para vocês, né? Que é um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui entrando com jQuery. Vamos ver alguns exemplos aqui. Um exemplo do seletor. Olha que legal, por exemplo, aqui, ó. Olha esse aqui, um exemplo aqui, ó. Olha, usando o jQuery. Então, nós estamos falando de HTML. Agora, nós temos a estrutura de JavaScript, né? A mudança do HTML dinamicamente. Eu tenho a estrutura do JavaScript em cima ali, usando o Doom, né? E aí, o Doom, para facilitar a minha vida, eu estou utilizando a framework jQuery. Olha aqui, ela aqui na tela. Olha aqui, ó, inserida. E através de script, eu começo a fazer o trabalho, ó. Olha aqui, ela aqui, ó. O que ele está dizendo aqui, ó? Né? Tá falando o seguinte, ó. Ao clicar no botão, todo mundo que for P, você esconde para mim. Então, olha só, ó, escondeu. Então, assim, todo mundo aqui, que todo mundo? Todo mundo aqui, ó. Se eu botar um P1 aqui, o negócio muda e já não consegue mais, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ó. Opa. Né? Já não consegue mais fazer o negócio, tá? Então, a ideia é essa mesmo, ó. Todo mundo que tiver P, usa o comando ride, esconde ele para mim. Então, pronto. Então, como é que ficou fácil programar utilizando aquelas técnicas de Doom, usando em cima dele o framework jQuery? Tá aqui, ó. Aqui eu estou usando uma função jQuery, beleza? Então, isso é o que a gente chama de Doom. Então, todo o trabalho é facilitado utilizando jQuery na manipulação do seu HTML. Então, o pessoal começou a evoluir, né, novamente, e a imaginar isso de uma forma, por exemplo, esse negócio está começando a crescer. Começou assim, porque eu preciso de um monte de HTML. Né? Por que eu preciso de um monte de HTML? As frameworks começaram a ficar mais e mais elaboradas. E do jQuery deixou fácil manipular tudo isso. Então, vamos criar uma framework em cima do jQuery? O pessoal começou a pensar, ou seja, eu tenho Doom, criar uma framework em cima do Doom para facilitar. Então, ficou tão fácil que o pessoal assim, ó, vamos criar uma framework em cima do jQuery? E aí foram se criando frameworks, como, por exemplo, AngularJS. É um deles. Então, o AngularJS é em cima do jQuery, que abstraiu mais ainda as informações. Em vez do jQuery, começou a ter classes de mais alto nível de controller e de model. Lembra? Model View Controller? Lembra? Para trabalhar com tela de uma forma muito mais fácil que aquelas usando bind, onde você pega JSON e muda automaticamente, sendo que o framework já faz isso. Então, o JavaScript começou a ficar gordo, começou a ficar pesado.
Então o pessoal começou a criar frameworks ainda mais elaboradas, como por exemplo React, Angular 2, Vue e etc, etc, etc. Né? E ficou assim, já que o JavaScript está tão alto nível, onde eu coloco ali um script, tem tudo disponível e fácil de utilizar, com muitos recursos à mão, não é mais necessário eu ter um monte de HTML. Chegaram a essa conclusão. Ah, é? O cara pensou, ué, JavaScript faz tudo aí. Para que eu tenho um monte de HTML? Então, a minha página ou minha aplicação web é um JavaScript. E isso que eu quero que vocês entendam, isso é SPA. Basicamente, um JavaScript, pois quase não tem HTML, eu vou mostrar para vocês isso na nossa próxima unidade. Então, meu JavaScript manipula tudo, ou seja, cria uma tabela, cria um botão, cria um menu dinamicamente. Por isso que é chamada SPA, Single Page Application, uma aplicação de página única. Ou seja, Marcos, virou tudo JS, virou tudo JavaScript. A página web virou código e não HTML mais, pessoal. Então, isso é SPA, Single Page Application. Sua aplicação web é o quê? Você vai no endereço, né? Lá e traz um HTML básico e o JavaScript faz tudo o resto dinamicamente. Claro que ele vai precisar de dados, mas dados específicos, em vez de você buscar no servidor como um HTML para mostrar a página, ele pode buscar de um JSON, de um XML, e aí vai para onde você quiser. Isso é SPA. O negócio começou a crescer, evoluir tanto, que o pessoal falou assim, vamos chamar de SPA. Pois está tudo aqui na mão, não preciso de vários HTML. Aí você está pensando, para que possa fazer uma aplicação web SPA? Então, eu preciso conhecer esses frameworks JavaScript? Bom, tenho que aprender Angular, React, entre outros frameworks, pois o React sozinho até não serve, né? E assim por diante. Bom, aí que eu quero entrar com você. Não, saber um pouco disso aí, para ver se JavaScript, HTML, CSS é até interessante, pessoal. Mas aí onde que eu quero mostrar para vocês aonde o TMS Web Core entra. Ele vai virar uma SPA via Delphi, eu vou mostrar isso para vocês na próxima unidade, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aqui de outro cara extremamente importante, que é quem? CSS, que eu até falo que ele é muito maior. Para mim o CSS é complexo, para mim é o mais complexo, para mim é o CSS. Né? No W3 School nós temos aí o CSS, que o pessoal acha que é folhas de estilo, e assim vai, estrutura ou planilha de estilo em cascata. Bom, para mim o CSS é muito além disso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Ele define como elementos HTML serão mostrados em tela. Antigamente, antes de existir o CSS, no próprio HTML você definia como o texto seria mostrado em tela, definido atributos, cor, estilo, etc. Você formatava o visual do HTML diretamente nele, ou seja, um pesadelo. Lembra do conceito? Totalmente errado. Quanto mais desacoplado tiver, melhor. Foi aí que surgiu o CSS, para organizar tudo isso. Então, pessoal, veja aqui um exemplo, né? O CSS está aí. Vamos pegar esse exemplo para vocês verem. Olha que exemplo bem bacana. Se você clica aqui, por exemplo, ó, você tem a página, você clica aqui, ó, olha, ele mudou totalmente, mudou só o estilo, mudou também o layout. Eu clico aqui, por exemplo, ó, mudou tudo, ó. Clica aqui, ó, olha. Se eu clico sem estilo, olha, se eu estilo para estilo 1, volta tudo normal. Olha o poder que esse cara me traz, gente. Dá muito poder para a gente fazer, né? Então, a gente vai aqui na sintaxe, ó. O que o CSS faz? Ele faz exatamente isso aí, ó. Eu tenho meu seletor, no caso H1 aqui, né, HTML lá. Eu tenho minha propriedade, que é color. Meu valor, que aqui no caso é blue. Meu subdeclaração font size, meu valor. E aí eu começo a ter, né? Veja esse exemplo aí para vocês verem aqui, ó. Né? Aí eu vou mudar. Né? Olha aí. Quando eu rodo aqui, o negócio muda. Se eu vir aqui, por exemplo, ó. E muda aqui, ó. Por exemplo, estilo aqui, color, e se eu vir aqui mudo para red ou blue, por exemplo, aqui ele muda. Pronto. Então, assim, tudo via estilo, né? Então, começa a pegar corpo todo o meu conceito, né? Então, o negócio começa a ficar bem legal. Mas vamos pegar um outro exemplo bem bacana aqui também, ó. Que seletor aqui, ó.
Não, o CSS é muito violento, gente. Então eu posso ter, através assim, ó, usando uma, né, no caso aqui, um seletor P, eu posso fazer via ID, igual no caso aqui eu estou fazendo um ID, ó, parâmetro 1, ou eu posso fazer via class, que no caso aqui, ó, ponto center. Por exemplo, se eu vier aqui, pegar ele aqui, ó, fazer uma cópia desse carinha aqui, vou chamar aqui, por exemplo, de left. E aqui eu chamar de left. E aqui eu vou chamar de blue. E aqui, ó, na minha class aqui, ó, esse cara aqui de baixo, eu vou chamar, em vez de ser center, né? Eu vou chamar aqui ele de left. Roda. Olha ali, ó. Ele já mudou, né? O meu conceito, né? Mudou a forma de como eu estou trabalhando. Opa, desculpa aqui que eu fiz um negócio errado, eu botei ponto. Bom, olha lá. Então, assim, já, né? Então, ele mudou e eu posso trabalhar baseado em classe. Então, ele tem um monte de série. Com o CSS também veio a questão do responsivo, né? Com ele começou a ver, por exemplo, um cara muito importante, que é esse carinha aqui, ó. Viewport, que é a responsividade. Então, aqui eu já começo a programar. Quando o meu browser não vier determinado tamanho, olha, se eu quero, por exemplo, um grid, por exemplo, esse grid aqui, ó. Eu vou mudando a responsividade, ó, se não for tamanho, left, eu posso definir como é que eu quero que ele seja mostrado, olha. Então o negócio já começou a ter várias outras formas de trabalhar, beleza? Olha, se minha tela não for do tipo tal, para o iPhone, o desktop, então começa a pegar corpo todo o meu trabalho. Então o CSS também é muito importante no nosso conceito aí. E por último, né, e não tão importante, nós vamos falar aí do nosso amigo Bootstrap, né? Deixa eu ver um outro exemplo bem bacana aqui. Bootstrap, né? Então, Bootstrap, né? Tá aqui. Também, eu até gosto de usar o Bootstrap direto aqui no site deles aqui, que é Get Bootstrap, que é muito bom também. Bom, o que o Bootstrap veio para fazer? Não, o Bootstrap está aí também, tá, pessoal? Vou pegar uns exemplos aqui, vou pegar o exemplo do Bootstrap 4. O que acontece? Né? O Bootstrap é um framework criado pela equipe do Twitter para abstrair e deixar mais alto nível o negócio. Né? Tem muito conteúdo bem legal lá no site deles, né? Como usar o Bootstrap, buscar. Como é que eu uso o Bootstrap, Marcos? Então, mesma coisa, a gente vem aqui, ó, por exemplo, ó, olha só. Né? A gente vem aqui no meu arquivinho e adiciona aqui, ó, Get Start. Como é que eu faço para mim usar Bootstrap? Você tem que adicionar esse carinha aqui, ó, né? Eu tenho que adicionar a minha URL lá. Então tem aqui, ó, no caso aqui a versão que ele está ultrando aqui é a 4.41, tá? Até aqui, ó. Então é totalmente baseado em CSS, tá vendo? O Bootstrap é em cima do CSS, tá vendo? Então vocês lembrar, então é bem legal trabalhar em cima do Bootstrap, que é outro framework em cima do CSS, entendeu? Então assim, né? Então com o Bootstrap buscar colocar informação é bem interessante também usar o JavaScript, né, o CSS lá em cima. Então o Bootstrap em geral, o uso dele é assim, você coloca as classes, os atributos do HTML e o CSS dele e um monte de seletor para a classe na qual ele vai alterar o seu conteúdo HTML de acordo com as classes que você colocou. Né? Por exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, tudo baseado em container, tá, pessoal? Em div e container. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos ver se a gente acha um exemplo bacana aqui, simples. Aqui, ó. Então, como a gente falou, aqui, ó. Então, ou seja, eu estou lá com o meu Bootstrap, eu tenho minha div, eu tenho minha classe container, e aí eu faço o que eu quero. Né? Então, é isso. Por exemplo, todo o meu layout HTML, seja todo o meu conteúdo HTML que usa Bootstrap, você coloca uma div cuja sua classe é um container, tá aqui, ó, né?
Significa que você está dizendo para o navegador que aquela div é um container de um conteúdo gerado pelo Bootstrap. Aqui, ó. Então, lembrando, o Bootstrap é um framework em cima do CSS, né? Tá ok, Marcos. Então, desta forma, você pode dar outras classes também, lógico, né? Na verdade, o que estou mostrando aqui é um conceito bem simples mesmo para vocês entenderem. É como mostrar uma imagem, como mostrar da imagem aí que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? Bom, relembrando que você, para entender como isso funciona e por que é efetivo. Lembra que o CSS do Bootstrap foi definido um seletor lá, colocando ponto contain fluid? Aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Lembra? Onde é definido vários comportamentos para os elementos que são dessa classe. Então, quando você coloca uma classe content.fluid, o Bootstrap, através do CSS, via browser, que aplica o CSS, apresenta na tela o comportamento daqueles elementos atribuídos. Então fica tudo, quer dizer, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, bem bacana que eu acho. Esse aqui acho que é do button, né? Acho que aqui, acho que acho que está aqui, acho que está aqui no, acho que está aqui no exemplo, então um exemplo bem bacana que é de button. Acho que é aqui mesmo de button. Não sei se eu vou achar ele aqui, mas deixa eu ver se eu digitar nele aqui. Acho que está em docs. Ver aqui. Deixa eu ver conteúdo. Imagem. Componente, acho que é componente. Aqui, o button. Acho bem legal esse exemplo aqui, ó. Olha só que legal. O que nós estamos falando aqui? Eu estou dizendo para o Bootstrap aqui, ó. Button, minha HTML, tipo button, HTML, a minha class, aqui a classe, aqui está do Bootstrap, BTN. Então todo mundo é BTN. E a subclass, aí, ó. Tá vendo que legal? Então ele começa a partir disso aí, ó. Começa a ter várias formas e começa a ter um padrão. Então você começa a ver as páginas todas padronizadas, porque eu utilizo algum framework que são todos padrões. Entendeu, pessoal? Então, assim, olha que legal. Ó. Então, button primary. Usando né? Então, começa, olha que legal. Muito tranquilo. Tamanho, olha. O Bootstrap é bem poderoso também. Então, pessoal, finalizando aí nosso conceito, né? Digamos assim. Deixa eu voltar aqui para o meu. Né, nós já falamos de tudo, é isso aí. Façamos aí, tá todo o material, tá lá, tá? Então, assim, né, finalizar aí o nosso... Só para entender uma noção do que é e como utilizar a minha arquitetura de aplicação web, cujo objetivo era mostrar para vocês a evolução das arquiteturas web e de onde ela começou e aonde nós estamos, né? Depois passamos aí para o Ajax, falando das aquisições do servidor, por parte HTML, onde as aplicações web. Passeamos também um pouquinho dos conceitos aí de Doom, JavaScript, entre outras coisas. E para finalizar, passamos de forma básica para dar um conceito em HTML, JavaScript, CS, para Style e Bootstrap. Falar um pouquinho dos frameworks que surgiram baseado nessas arquiteturas, né? E desta forma, temos a base para que a gente possa começar o próximo exemplo, aí vocês vão ver aí já na prática, usando o Delphi, trabalhando com o TMS Web Core na nossa próxima unidade. E aí esses conceitos todos serão mostrados lá. Então, a última arquitetura, SPA. Gente, pessoal, muito obrigado aí pela todos vocês terem acompanhado a nossa videoaula. Meus contatos estão aí disponíveis aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço, até mais. Tchau, pessoal.